Olha só, minha gente, felizmente, essa história que eu vou contar agora não terminou em tragédia. Quem tem criança em casa, os cuidados, a gente sabe que tem que ser redobrados. Eu vou falar agora com a Glaucinha Araújo. Glaucinha, nesse tipo de ocorrência, qual é a primeira ação a ser feita? Lembra daquela história que a gente contou logo no comecinho do programa, né? Dessa criancinha que está em estado grave. Apenas 4 aninhos, o menininho. Ele estava do lado da mãe. A mãe ia começar a preparar comida. Aí pegou o candeeiro, aquele fogãozinho, né, que coloca álcool. A hora que colocou álcool, foi acender, caiu, espalhou álcool, pegou na mãe e, infelizmente, na criancinha, no menininho de 4 anos, né? Está internado em estado grave, minha gente. Queimou boa parte do corpo. E é por isso que eu vou falar com a Glaucinha aqui, que nesse tipo de ocorrência, né, qual é a primeira ação a ser feita? No vídeo que a gente trouxe, Glaucinha, o próprio irmão do menino, ele conta que assim que eles viram, que eles perceberam que a criança estava pegando fogo, tentaram apagar. Foi rápido, mas mesmo assim queimou praticamente o corpo inteirinho do menininho, né, Glaucinha? Tem que ter muito cuidado. E quais são os primeiros socorros, hein, Glaucinha? Tá sem o áudio, Glaucinha? Tá, Cris? Acho que ela não tá me ouvindo, viu? Caiu a ligação da Glaucinha, que tá lá do lado do Corpo de Bombeiros, né? Vamos tentar restabelecer o contato com a Glaucinha Araújo, né? Que vai trazer detalhes importantes, né? Pra gente que é pai, viu, Bill? Pra você que tem netinho, o Bill tem vários netinhos, né? Pro Bill que tem netinho, criancinha pequena, fica colada na gente, fica do nosso lado, fica grudado na perna da mãe, grudada no perna do pai, então tem que ter muito cuidado, né, quando vai mexer com fogo. E essa família lá de Alhandra não tem fogão, não tem gás de cozinha e por isso estava usando um candeeiro, né, um aparelhinho para quem não conhece. Você vai lá, coloca o álcool dentro, põe fogo e a panela em cima. E foi justamente quando usava esse equipamento, aqui ó, esse aqui que eu estou dizendo, obrigado Raminho, eu usava esse equipamento aqui ó, que vai o álcool líquido dentro, colocou aqui dentro, aí coloca o fogo, põe a panela em cima. Nesse momento que a mãe fazia isso, né, tentava colocar fogo aqui para fazer a comida, explodiu, pegou fogo, o álcool espalhou em chamas, pegou na mãe, pegou na criancinha também, que foi levada e está no hospital em estado grave. Agora sim, o contato restabelecido com a Glaucinha Araújo. Glaucinha, quais são os cuidados e os principais socorros, principalmente, Glaucinha? Conta pra gente. Olha, João, eu começo dizendo para vocês que acidentes dessas formas são muito comuns. Para você ter uma ideia, o SAMU deu um levantamento que mostra que 643 casos de acidentes envolvendo crianças e também adolescentes já foram registrados aqui na Paraíba nesses primeiros 3 meses. E 11 crianças e adolescentes ficaram feridas por conta aí desse uso de fogo. Então, por isso é que a gente veio aqui até o batalhão da Polícia Militar para dar dicas importantes, principalmente para os pais, porque é preciso ter todo o cuidado com as crianças. Aqui eu estou com o Tenente Marcos Aurélio. Bom dia, Tenente. Lá em Alhandra, esse caso aconteceu porque a gente sabe que muitas vezes a família não tem condições nenhuma de comprar um botijão de gás, então faz esse fogo improvisado. E na hora dela colocar esse fogo, usou o álcool e acabou explodindo. Isso é um perigo muito grande, não é? Exatamente. Um bom dia. Nós do Corpo de Bombeiros aqui da Paraíba, nós ressaltamos a importância, né, de utilizarem equipamentos, utensílios certificados com as normas brasileiras, norma do Inmetro, e como as mangueiras amarela com máximo 80 centímetros de comprimento, dentro do prazo de validade. A válvula de redução de pressão também tem que estar dentro do prazo de validade. O fogão também, o ideal é não utilizar esses improvisos, né? Mas dentro das necessidades financeiras da família, é importante a gente também tomar cuidado, né? Já que às vezes não é possível fazer uso do ideal, tomar cuidado com as crianças em especial, né? Porque as crianças são, às vezes, a gente perde ela de vista, né? E ela pode estar mexendo no fogão,
pode mexer nessas fogareiras improvisadas, pode vir explodir, como foi o caso dessa de Alhandra, e o corpo das crianças acaba sendo mais sensível. Como é um corpo menor, uma explosão como foi esse caso, ela vai afetar uma parte muito maior do corpo, né, que acaba sendo mais perigoso. Em caso assim, da pessoa não ter outra alternativa, vai fazer um fogo como esse, tem que deixar a criança ou dentro de casa ou num lugar seguro enquanto está utilizando o fogareiro. Isso, independente do fogo, né, ser um equipamento adaptado ou dentro das normas ainda, né, do Inmetro, é importante a gente deixar sempre as crianças longe do fogo, para evitar acidentes. Ainda com relação ao fogão, a gente tem que deixar os cabos da panela virados para dentro, para evitar a criança topar, né? Até a gente mesmo está cozinhando e vir a causar algum acidente. A gente também precisa ficar com cuidado na boca do fogão. Muitas vezes, a gente com muita coisa na cabeça, acaba acendendo, ligando e não acendendo. Sim, por vezes acontece, né, acidentes por conta desse escapamento, né, de gás, pode ser até um vazamento. E em casos como esse, né, se a gente identificar o cheiro característico do gás, a gente tem que imediatamente abrir portas e janelas, se possível fechar o registro e caso seja um vazamento que a gente não consiga sanar, ligar para o 93, que é uma das nossas viaturas com equipamento de proteção adequado para fazer essa remoção desse botijão que está com pane. Tenente, agora no caso de acontecer um acidente como esse em Alhandra, dessa criança que teve 50% do corpo aí queimado, nesse caso, como é que a família deve proceder? Bom, em caso de queimadura, o ideal é a gente nunca colocar o que a cultura popular diz, né, como pomada, pasta de dente, pó de café. O ideal é a gente sempre hidratar, né, colocar água corrente, nunca água gelada, sempre água na temperatura que sai da torneira, ligar para ajuda, né? Pode ser um 93, né? Corpo de Bombeiros, ou até um 92 para o SAMU. E se não for possível, né, esse apoio imediato, tentar levar o mais rápido possível para um hospital de referência. No caso aqui de João Pessoa, ser o Hospital de Emergência e Trauma. Não pode ficar aguardando, mesmo que não pareça tão grave, é importante levar para o hospital. No caso das queimaduras, o que agrava o quadro não é necessariamente o grau da queimadura, né? O quanto queimou, mas sim a quantidade de pele, de tecido que foi pego, né, pela queimadura, que foi queimado. Por exemplo, no caso da criança, ela foi quase 50% do corpo queimado. Então ela entra no estado mais grave, independente, mesmo que se fosse um grau 1, né, que seja aquela queimadura que não forma bolhas. Muito obrigada, tá, Tenente, pela entrevista. Nada, um bom dia. Igual. É isso, João. Eu volto com você. Obrigado, Glaucinha. Valeu pelas informações. Agradeço aí o tenente do Corpo de Bombeiros. Obrigado, viu? A gente está torcendo para a criancinha, para o menininho de 4 anos ficar bem. 7h30, agora 7h30. E olha só esse caso, minha gente.